Temos aqui 31 pontos. É claro que temos aqui muitos alvos de notição. Iremos então avançar, desejando um bom dia a todos os presentes, à comunicação social, também ao público, os técnicos municipais a quem está connosco. E queria perguntar se os senhores vereadores têm alguma intervenção neste período. Não. Muito bem. Então nós temos aqui, neste momento, na ordem do dia, temos aqui duas atas, a ata número 10 e a ata número 11, que dizem respeito a uma reunião de Câmara de 5 de maio e outra de 15 de maio, e gostava de saber se tem alguma observação sobre estas atas. Não. Muito bem. Passaríamos para o ponto 3, que é a atribuição do prémio da Câmara Municipal de Ilha à licenciatura de Gestão e Planeamento em Turismo da Universidade de Aveiro. Este é um prémio que já tem alguns anos, portanto está deliberado também trazer aqui à reunião de Câmara para a proposta de deliberação e deixava à vossa consideração se querem dizer algum comentário ou alguma situação. Senão, iríamos avançar para o processo de votação. Alguma questão? Não. Pronto. Eu só deixar aqui uma nota, perceberam que o valor é mais baixo que nos anos anteriores? Sim. Muito bem. Portanto, iríamos avançar. Temos aqui a 12ª Rota do Bacalhau e temos aqui, como tem sido também prática desta Câmara, apoiar para a iniciativa depois de geração de fundos para apoiar também as obras que têm vindo a ser realizadas no património dos povos, em especial na obra da criança, e temos este apoio pontual que diz muito respeito àquilo que é um acordo que tem vindo a ser estabelecido entre a Câmara e o Rotary Clube de Ilhavo, que diz respeito ao pagamento do policiamento. E, portanto, foram precisos 35 militares para estar ao serviço nesse dia e, portanto, com viaturas, e o valor correspondente foram 2.622,69 que o Rotary pagou, e a responsabilidade da Câmara tem sido esta, e, portanto, temos que aprovar aqui, trazer aqui para a aprovação este apoio pontual. Alguma questão da vossa parte? Não, é por uma boa causa. Muito bem. Eu vou abster-me porque acho que não devia ter vindo para a ratificação, devia ter vindo em devido tempo para a aprovação, ainda que não tenha na substância nada a obstar. Naturalmente, acho que o apoio deve ser concedido, só acho que o procedimento de deliberação devia ter sido outro. Pronto, eu só queria esclarecer ao Sr. Vereador que foi mesmo até quinta-feira da semana passada que a GNR delineou o orçamento final para podermos saber. Portanto, era impossível da nossa parte termos conhecimento antecipado do valor. Ou atribuímos um valor à semelhança dos anos anteriores, ele seria mais baixo, quase 700 ou 800 euros, porque este valor nunca foi tão alto desde que a Câmara tem assumido essa responsabilidade, e também a GNR também com algumas limitações relativamente à questão dos efetivos em permanência no quadro de pessoal, e teve que não tem, e portanto recorre a gratificados, e portanto custa sempre mais estas operações, e sendo ao domingo também é mais difícil. Portanto, é por isso que trouxemos só agora o processo, mas aceito perfeitamente o que diz. Era impossível da nossa parte conhecer o valor antes para tomarmos essa decisão, mas tudo bem, ficava com essa nota. Passaríamos então para o ponto 5, cedências de equipamentos culturais a partidos e movimentos políticos, janeiro a maio de 2025, este para ratificação e os outros para aprovação, que é o ponto 6, que o texto é o mesmo. Alguma questão da vossa parte? Não. Sim. Força. A deliberação não é da cedência, a deliberação é da isenção de taxa. Isso. Pronto, porque... Portanto, isto para clarificar que o articulado e a elaboração do título da proposta está mal feito. Muito bem, eu posso, evidentemente, corrigir. Nós não estamos a aprovar a cedência, estamos a aprovar a isenção das taxas associadas à cedência. Sim. E queria dizer só o seguinte: eu, naturalmente, era o que mais faltava, acho que os espaços municipais devem estar disponíveis para a atividade política das forças políticas que a desenvolvam no Conselho, porque essa atividade é essencial para o funcionamento regular da nossa democracia,
E, portanto, nós devemos ter, desde que haja agenda, devemos ter estes espaços mais do que disponíveis para a atividade das forças políticas. Sempre assim foi em Ilhavo e há de continuar a ser, espero eu. A minha questão é, no passado, nós nunca fizemos este tipo de deliberações em reunião de Câmara. No passado, as cedências foram feitas. Eu fui presidente da Conselhia do Partido Socialista durante muitos anos, portanto, muitos pedidos de cedência tive que fazer à Câmara Municipal para a utilização de espaços municipais e nunca a cedência foi deliberada em reunião de Câmara, nem a isenção de taxas ou a determinação de quanto custaria a utilização do espaço foi deliberada pela reunião de Câmara. Isso era objeto de despacho ou do Presidente ou do Vereador cujos espaços estavam na sua tutela. Eu acho que a utilização dos espaços deve ser gratuita. E acho que o nosso regulamento, se nós percebemos que, do ponto de vista procedimental, estávamos a fazer alguma coisa de errado e por isso passamos a trazer aqui à Câmara, então acho que para o futuro devemos fazer uma alteração ao regulamento, outras câmaras o fazem, que já determine que a isenção deve ser concedida para a atividade partidária ou, neste caso, de forças políticas com representação na Assembleia Municipal, tendo em conta que há uma que não é um partido político, portanto, a elaboração do articulado que se determine, que é para evitarmos estar aqui a produzir deliberações em reunião de Câmara de questões de lana caprina, que dizem respeito exclusivamente a uma cedência que mal era que não fosse concedida e a uma gratuitidade que mal era que não fosse concedida. Muito bem. Nós, é decorrente do trabalho que vamos fazendo, não da avaliação daquilo que foi a gestão dos executivos anteriores, mas na nossa gestão. E, portanto, pedimos um parecer ao nosso assessor jurídico, que o enviou para nós e temos-o aqui, e que também associa também aquilo que a Comissão Nacional de Eleições também tem reiterado e, portanto, acho que estamos a agir em conformidade com aquilo com o qual ele nos obriga. Relativamente ao Regulamento Municipal, fica a sugestão, nós depois podemos rever, porque ele realmente remete aqui para o Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas e, portanto, é isso que temos que rever no futuro. Eu não me parece que a manutenção desta situação causa algum constrangimento. Acho que é importante sabermos, até porque nós criámos também aqui criámos até neste mandato e por força também nas nossas decisões, um conhecimento absoluto do que é que são as isenções, das licenças pagas, os relatórios que temos trazido aqui e essas informações têm sido solicitadas. Portanto, não me parece, mas fico com essa sugestão e depois pensamos nisso, está bem? Sr. Presidente, deixe-me só esclarecer uma coisa. Aquilo que eu sugeri acontece em imensas câmaras pelo país fora, que é, vamos lá simplificar. Se a Câmara Municipal entende que deve conceder gratuitamente a cedência de espaços municipais para determinada atividade, então, em vez de a Câmara estar a deliberar chapa 5 a cada pedido, determina no seu regulamento que para aquele tipo de atividades a cedência é gratuita. E escusa a Câmara Municipal, este órgão, de se estar a ocupar com coisas que não têm discussão, que são meramente administrativas. E isto também para proteger da arbitrariedade da Câmara Municipal estarmos, nuns casos, a ceder gratuitamente e noutros não. Determinamos em regulamento, aprovado em Câmara e em Assembleia Municipal, que é gratuito. Ponto. E simplificamos a vida a toda a gente, à Câmara, aos serviços e às entidades que nos pedem a utilização. Isto vale para as forças políticas, como vale para as associações, como vale para outras entidades que desenvolvam atividade de interesse público. Mas é bom que se perceba. E há outras câmaras que o fazem e não vem daí nenhum mal ao mundo, antes pelo contrário, simplificam a vida a toda a gente. É bom que se perceba, Sr. Vereador, que no que concerne, e vou tirar aqui um excerto do parecer, no que concerne à questão de saber se essa cedência é onerosa ou gratuita, importa referir que, não obstante existir isenções previstas no Regulamento de Taxas e Outras Receitas de Ilhavo, peço desculpa,
para que as entidades públicas e sociais, como câmaras municipais, juntas, associações, etc., se encontrem isentas de taxas por atos que visem diretamente os seus fins. No caso dos partidos e movimentos políticos, inexistente isenção geral de cessação de espaços, uma vez que este mesmo regulamento municipal de taxas e outras receitas de IVA apenas isenta partidos e coligações quanto aos meios de propaganda, mas já não os isenta em relação à ocupação dos auditórios. Eu peço desculpa por não me estar a fazer entender. Eu não estou a dizer que aquilo que nós estamos a fazer não cumpre o regulamento. Aquilo que eu estou a sugerir é que o regulamento seja alterado. Pronto, muito bem. Não, como referiu o passado, eu só era para perceber se o passado estava bem ou não, mas já percebi que percebeu, portanto estamos tranquilos sobre esta matéria. Passaríamos então para o ponto 7, a adjudicação e aprovação da minuta do contrato para a alocação de módulos para a Escola Secundária de Ilhavo. E dava a palavra ao Sr. Vereador, se quiser dizer alguma coisa neste ponto. Bom dia a todos. Aquilo que tenho a informar é que tivemos um procedimento que foi a concurso com o deserto e teve que haver aqui um esforço por parte da estrutura municipal para procurar uma solução que dê resposta de forma temporária às atividades letivas da escola, e temos aqui um procedimento de 550 mil euros para o aluguer de monoblocos para esta escola. Esta questão já nos fez adiar a disponibilização de mais frentes de trabalho, mas estamos empenhados junto do empreiteiro, que também se tem mostrado disponível para recuperarmos o mais breve possível todos esses atrasos. Portanto, com a adjudicação, esperamos que o período de interrupção letiva das férias de verão nos permita ganhar esse tempo e conseguirmos mobilizar os equipamentos que estão neste momento em edifícios que precisam de ser com muita urgência intervencionados. Acho que é isso. Mais alguma questão dos seus vereadores? Muito bem, então seguimos para a votação. O seu vereador também é a favor, correto? PS. Relativamente ao ponto 8, a adjudicação e aprovação da minuta de contrato para a empreitada para as pavimentações, arranjo e abertura de arruamentos no Concelho de Ilhavo. Sr. Vereador, uma vez que estamos a finalizar também alguns trabalhos nesta área e a abertura de novos arruamentos, pedir-lhe uma palavra sobre este assunto. Bem, à semelhança daquilo que foi feito nos anos anteriores deste mandato, mais um ano em que abrimos um novo procedimento para pavimentações. Aquilo que nós constatamos, e tem havido várias queixas por parte da comunidade, é o estado de muitas das vias dos seus pavimentos, mas de facto as nossas vias têm tido um desgaste muito acelerado pelo número de veículos, mas também pelas condições climatéricas que também temos atravessado, e tivemos ainda este ano também um inverno muito rigoroso. Portanto, temos um novo investimento nas pavimentações. Tivemos um procedimento que teve vários concorrentes e neste caso a adjudicação que trazemos para a aprovação é no valor de 359.880 euros para mais a pavimentação de vias neste município. E é tudo como cumpre informar, Srs. Vereadores. O Presidente teve que se ausentar, portanto vamos dar seguimento aos trabalhos. Se houver alguma questão, se não, para a aprovação, vamos à votação. Não havendo nenhuma questão, passamos ao ponto seguinte. Ponto número 9, ratificação da resolução de requerer a utilidade pública para fins de expropriação para a construção do Parque Urbano da Malhada, constante da deliberação de 9 de agosto de 2024 e da deliberação de 15 de maio de 2025, que foi uma alteração. Aquilo que verificámos agora e decorrente do procedimento de expropriação, notificadas todas as partes interessadas, uma das partes veio ao processo alertar o município que o estado civil de um dos interessados não estava correto, portanto foi a ratificação. E entendemos que devíamos trazer à Câmara para dar conhecimento e solicitar evidentemente a aprovação dos seus vereadores e podermos concluir este processo. Portanto, alguma questão? Não. Nenhuma questão. Passamos então ao ponto número 10, Sr. Presidente. Pode dar seguimento, por favor. Então passamos aqui para a versão final para a aprovação do projeto de regulamento de gestão de vegetação no interior das áreas edificadas no município de Ilhavo. Bem, eu se o Sr. Vereador ou a Sra. Vereadora quiserem falar sobre este assunto, dar-lhes a palavra, mas o próprio objeto do nosso regulamento diz o que é que nós queremos, é a regulamentação dentro das áreas edificadas
para preservação do espaço urbano e também não termos aqui riscos de incêndio ou outros riscos que possam acontecer. E, portanto, esta identificação e esta gestão do arvoredo urbano traz vantagens para o município no controle daquilo que são as espécies também arbóreas existentes e outras situações que se possam vir a delinear no futuro estão hoje muito mais serão tomadas em concreto face aos dados que também este regulamento nos ajudou a criar para que ele se efetivasse neste momento. E, portanto, deixaria à consideração dos vereadores alguma questão que possam propor ou dizer sobre este ponto. Uma questão. Nada? Não, por favor. Passaríamos para a adjudicação e aprovação da minuta do concurso público de prestação de serviços de limpeza e higienização de sanitários públicos nas praias da Barra, Costa Nova, Jardim Andinô e Henriqueta Maia. Bem, esta é uma situação nova que nós, enquanto executivos 7, temos vindo a validar aqui ano após ano, que envolve aqui um valor elevado para a Câmara Municipal, mas que tem sido também, de alguma forma, muito aceito e era uma contestação também da nossa comunidade sobre os processos de gestão anteriores. E, portanto, penso que nós, neste momento, temos salvaguardado a época balnear e fora da época balnear os vários WCs que a Câmara Municipal dispõe ou coloca à disposição de qualquer pessoa que chegue ao nosso município. Cito exemplo no posto de turismo da Costa Nova, no mercado da Barra, no mercado exterior, dentro do mercado exterior da Costa Nova, no Cais dos Pescadores, no Jardim Odinô, no Jardim Henriqueta Maia, no Molho Sul da nossa Barra e aqui fora da época balnear de outubro a maio, estamos a falar que a época balnear está a começar amanhã, dia 7, e portanto prevemos aqui de julho até setembro a época balnear, e portanto salvaguardados estes que acabei de referir, e agora fora da época balnear no Molho Sul, na Praceta do Obelisco do Molho Sul, no Mercado Municipal, no posto de turismo e todos os outros que já referi anteriormente, vendo também aqui no Odinô constante trabalho, pelo menos do WC Sul do Jardim Odinô, está aberto a manter a sua limpeza por alguma contestação que também havia das nossas visitas. Isto é um contrato, como vocês podem ver, que atinge aqui um valor elevado, mas penso que vale a pena esta aposta e, portanto, deixo à vossa consideração este ponto. Alguma questão? Muito bem. Passaremos então para o ponto 12. Eu nem agradeci ao seu vereador conduzir ali os dois pontos, mas desculpem lá, tive que receber aqui um telefonema. Mercado Municipal da Costa Nova, asta pública de bancas de peixe e marisco. Há aqui uma questão que é importante referir, dentro daquilo que é o regulamento dos mercados. As bancas de marisco têm aqui umas especificações já da última asta pública, porque os vendedores gostariam também de comercializar ali os termossos, os amendoins e as azeitonas, mas não podem nas suas bancas deixar de ter lá o marisco, que é o produto principal. E, portanto, nós temos detectado algumas irregularidades sobre esta matéria, tem havido alguma reação também da parte dos vendedores que lá estão e, portanto, vamos tentar criar aqui uma situação em que possamos ter mais vendedores e que possamos ter mais bancas ocupadas. E, portanto, por alguma indicação também de pessoas que, neste momento, querem vir à asta pública. E, portanto, este é o objetivo desta abertura, neste momento, desta asta pública, para especificamente de bancas de peixe e marisco, e aproveitamos, sendo uma asta pública, podermos também preencher, se houver gente interessada, outras bancas que ainda estão disponíveis no mercado da Costa Nova. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Muito bem. Relativamente aos autos de medição, e passaria a lê-los todos, até ao ponto 18, portanto, do ponto 13 ao ponto 18, e o Sr. Vereador, se quiser dar uma palavra, dará. Automedição relativamente aos trabalhos complementares da empreitada de reabilitação da cobertura do pavilhão municipal Capitão Adriano Nordeste. O ponto 14, automedição número 3 da empreitada de requalificação da Escola Básica Professor Fernando Martins.
O auto número 2 da empreitada de requalificação da escola secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, que é o ponto 15. Ponto 16, o auto de medição número 36 da empreitada de águas residuais da Gafanha da Encarnação Carmo Par 012 e pluviais. O ponto 17 é o auto de medição número 7 da empreitada de águas residuais da Gafanha da Encarnação e Carmo, o Par 013. E o ponto 18, o auto de medição número 2 da empreitada de requalificação da Escola Básica José Ferreira Pinto Basto. O Sr. Vereador tem a palavra, se quiser dar alguma nota do ponto 13, se quiser de qualquer um dos coisas, faz favor. Não tenho qualquer questão sobre Não? Alguma questão dos seus vereadores? Não. Mas, então, passaríamos à aprovação. Muito bem. No ponto 19 temos a liberação de garantias bancárias e a restituição de reforços de calção prestados no âmbito da empreitada de conservação, ampliação e outras pequenas construções na B1 da Marinha Velha. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Muito bem. Ponto 20, trabalhos complementares da empreitada arranjos urbanísticos no município, Rua Francisco Xavier, passeios e estacionamentos. Alguma questão, Sr. Vereador? Também não, Sr. Presidente. Alguma questão dos vereadores? Não. Muito bem. No ponto 21, a liberação de garantias bancárias e a restituição de reforços de calção prestados no âmbito da empreitada rampa de acesso no cais de abrigo da Zona da Mota Gafanha da Encarnação. Alguma questão? Não. Muito bem. Temos mais um auto de medição e outro no ponto 23, 24, 25 e, portanto, iria lê-los e votaríamos em conjunto. Auto de medição número 3 da empreitada de requalificação da Escola Básica José Ferreira Pinto Bastos. O ponto 23, a auto de medição número 3 da empreitada de requalificação da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes. Ponto 24, auto de medição número 8 da empreitada de águas residuais da Gafanha da Encarnação Carmo Par 013. Alguma questão? Auto de medição número 8 da empreitada de requalificação e ampliação do Fórum Municipal da maioridade na Gafanha da Nazaré. Alguma questão? Muito não, bem. Em relação a nenhum deles, Sr. Presidente. Muito bem. Se o vereador também não quer referir nada, portanto, colocaríamos então aqui à votação e penso que é por unanimidade. Sou vereadora, 2 pontos, ponto 26 e ponto 27, gestão das cafetarias penso de venda ao público dos produtos comercializados no 23 milhas, ponto 27, 23 milhas, merchandising, rádio e faneca. Tem alguma questão que queira referir nestes 2 pontos? Relativamente ao... Bom dia a todos. Relativamente à gestão das cafetarias, houve a necessidade de fazer aqui uns ajustes relativamente aos preços que anteriormente tínhamos aprovado. No que concerne àquele que tem sido também o crescimento do mercado a este nível, no que diz respeito a este tipo de produtos. No que concerne ao merchandising do 23 milhas, para o Rádio Faneca, nós temos exatamente este festival quase a começar, começa amanhã, e há aqui um conjunto de produtos propostos para viver com a intensidade deste festival, sendo que um dos produtos, as pulseiras, são realizadas por umas artistas locais da Gafanha da Nazaré. E pronto, e estes produtos no ano passado, no merchandising do Rádio Faneca, tiveram uma aceitação muito grande por parte do público, e a nossa expectativa é que este ano também assim o seja. Relativamente ao ponto 28, eu não sei se o Sr. Presidente faz já a introdução. Votaríamos os dois, faz favor. Okay. Então, o 26 e o 27 já está Tá? a introdução. Muito bem, então, para o ponto 26, eu gostaria de saber se há alguma questão dos seus vereadores. Não. Muito bem. Para o ponto 27. Também não. Também não. Muito bem. Esta participação no espetáculo Memória a Sudoeste, por António Vieira da Silva, público em geral, peça de venda ao público, tem aqui uns documentos associados. Pedi à sua vereadora uma pequena intervenção sobre este ponto. Faz favor. Ponto 28. Bem, este concerto, como também está referenciado no documento em anexo, na informação que acompanha esta proposta, segue agora para a aprovação da bilheteira, já depois de termos aqui aprovado aquilo que seria
a programação e os preços de bilhética relacionados com o segundo trimestre, mas na verdade o que acontece é que este concerto já está delineado há algum tempo, tem-se vindo a procurar encontrar as condições para o artista atuar com as condições nas quais se sente confortável, e a expectativa que nós temos é que efetivamente seja uma noite memorável para a nossa comunidade, tendo em conta todo o significado que o artista está a colocar neste momento e nesta noite. Daí é uma breve explicação relativamente àquela que é a aprovação da bilhética nesta fase. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bem. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Passaríamos então para o ponto 29, doações e cedências de documentos ao município de Ilhavo durante o primeiro semestre de 2025. Penso que não há nenhuma questão, mas de qualquer maneira. Muito bem. Ponto 30, aluguer de sanitários portáteis para a festa do Divino Espírito Santo em Valdilha. Portanto, já o ano passado trouxemos cá esta proposta de liberação. Não sei se o valor é idêntico ou não tive a oportunidade de perceber, mas é sobre a mesma base que vos disse, mantermos aqui a higiene pública, as condições sanitárias para que as pessoas possam não andar ao lado das portas das pessoas e nos muros a fazer o que não devem, não vale a pena referir muito mais, e portanto iremos fazer neste seguimento, também ajudamos outras festas também, nomeadamente a Encarnação. A seu tempo traremos aqui também essas propostas, porque ainda não tivemos cotação para isso, e também há aqui, dentro daquilo que é o pedido de autorização de despesas do 23 milhas, tentámos incluir para, numa economia de escala, podermos ter melhores resultados no lugar destes equipamentos. E, portanto, temos de trazer aqui esta proposta de liberação e ponho à vossa consideração. Alguma questão? Não. Muito bem. Ponto 31, Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, apoio à melhoria das condições de habitabilidade, apoio ao arrendamento de habitação, com participação em situações pontuais e excepcionais. Alguma questão da vossa parte? Não. Muito bem. Então, temos neste momento encerrada a nossa reunião. Não havendo mais questões, se o público quiser fazer a intervenção, independentemente de termos que estar aqui até às 11h30, poderíamos já fazer a intervenção do público presente e registá-lo, e depois avançar até às 11h30, esperar para ver se há mais intervenções. Faz favor, Sr. António. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela palavra. O que eu trago aqui hoje é um assunto relativo a construções de estradas. Eu tenho vindo aqui falando, desculpem, falando de como tem sido a prática dos prestadores de serviços no nosso concelho, e no meu entender, e como eu vejo a prática dos empreiteiros que são, portanto, os executores dessas infraestruturas, eu tenho muitas reticências, isto é, tenho muitas dúvidas, por vezes, se esses empreiteiros estão bem dotados tecnicamente para fazer esses trabalhos. Eu tenho dado aqui alguns exemplos do que é que isso acarreta em custos para o município. O município tem custos acrescidos porque as obras não são fiscalizadas como deve ser. Isto é o fundo da questão é mesmo a fiscalização por parte da Câmara dos trabalhos prestados pelos empreiteiros. Aqui encontra-se um exemplo de como as coisas deviam de ser evitadas para que estes exemplos não sejam um desconforto para as populações.
que é a rua São João de Deus, que está na chave, ali do Cruzeiro, perpendicular ao canal do Porto Aveiro. Aquela rua tem algum tráfico de indústria, pelo menos há ali 2 ou 3 empresas, e que também prejudicam um pouco o piso daquela estrada. O que é que ali se apresenta? Apresenta-se uma situação de práticas recorrentes, não é esta Câmara, não é a Câmara anterior, nem as outras atrás. É um mal generalizado da nossa sociedade que teima em não perceber que o que tem que ser feito deve ser feito com um princípio que vá no futuro ser digamos, utilizado utilizado por quem utiliza, portanto, utilizado com trânsitos pesados ou ligeiros, pouco importa, e, portanto, essas infraestruturas responderem a essas exigências. No caso desta estrada que eu estou a falar, é uma estrada que, para mim, é uma vergonha. E eu estou a falar desta estrada porque também me afeta a mim. E, portanto, eu considero uma vergonha que, passado tantos anos, e já não vou falar tecnicamente do que é que eu acho, o que é que eu deixo de ver, porque é que aquilo está assim. Passado tantos anos, tem-se andado a arremedar aquela estrada de uma forma um pouco, digamos, contrária daquilo que devia ser. Anda-se a tapar buracos, o chão abate, o piso abate, e vai-se tapando buracos e não se acode, e não se vai àquilo que é a raiz do problema. A raiz do problema é logo na construção. Má execução, falta de qualidade que é bem visível, e temos hoje uma situação que parece que vai perdurar o tempo e ninguém põe as mãos. E isto é, nenhuma Câmara que é responsável por aquilo põe as mãos. Eu, no meu entender como cidadão, isto é inadmissível. Aliás, é inadmissível a continuidade. Eu tenho reparado algumas prestações de serviços, é inadmissível que a Câmara continue a fiscalizar como deve ser. Esta é a minha. A minha não só. Portanto, se fosse só minha, eu até diria que eu estaria talvez errado, mas não é só minha e, portanto, eu não me congratulo. Mas, pelo contrário, não seria pouco pateta estar-me a congratular com uma coisa errada. Aqui temos um exemplo, nesta rua, temos um exemplo da má execução, da falta de execução, da falta de boa execução dos trabalhos. Temos aqui um problema, por vezes, calendários eleitorais que apressam as obras, por vezes, e depois o que é que acontece? É isso que nós vimos, é o que nós temos. Problemas estruturais, custos bastante acrescidos futuramente nas intervenções, porque o empreiteiro que fez aquela obra há X anos já não vai responder mais. Quem é que vai ter que responder? É o município, claro. E, portanto, estaremos nós dispostos digamos, a aceitar isto de cara levantada, de cara alegre? Claro que ninguém está. E depois isto degrada a relação dos municípios uns com os outros e instituições com o próprio município. As instituições com o próprio povo. É uma situação que é fácil de controlar. E quanto a mim, eu acho que basta querer. Obrigado. Muito obrigado. Eu daria a palavra ao Sr. Vereador e depois também seria um comentário final. Sr. Vereador, tem a palavra. Bem, bom dia novamente. Obrigado ao Sr. António Silva, mais uma vez, pela sua participação e as preocupações com todo o espaço público. De facto, esta rua é uma rua que apresenta ali um problema muito grave. Trata-se de uma grande conduta de águas pluviais e que acaba por reunir ali um volume de água muito importante e grande para o escoamento das águas da Gafanha da Nazaré, que acabam por ir depois descarregar naquela vala do Jardim Odinô. A empreitada
já tem vários anos, a obra já foi recebida por esta Câmara há algum tempo e aquela conduta em si, a intervenção que é necessária é uma intervenção muito própria. Aquela que poderia ser mais prática, sem qualquer análise, seria fazê-la toda de novo, portanto desfazer tudo o que estaria feito e aplicar a conduta nova. Aquilo que tem ali um problema é que há ali um escoamento de água do interior, portanto as juntas não são seladas, porque tem que ver com águas pluviais, e dada a dimensão da conduta, há ali um arrastamento de finos, portanto de areias, que acaba por limpar e varrer toda a cama do tubo, portanto toda a base onde o tubo assenta, e isso depois provoca a deslocação de todos os inertes que envolvem aquela conduta e depois provoca evidentemente os abatimentos. Já fizemos sondagens vídeo, já foram feitas também inspeções por pessoas, portanto por técnicos no interior da conduta, e posso-lhe adiantar que num processo muito complexo, porque não há empresas que façam aquele tipo de trabalho, há muito poucas no mercado que façam aquele tipo de trabalho, ainda mais numa altura em que a maior parte das empresas, se não todas, podem hoje escolher também o trabalho que fazem e aquilo que lhes mais agrada, e aquilo é um trabalho que não é um trabalho interessante, não é? Mas posso-lhe adiantar que avançámos com o procedimento. Durante o mês de maio o procedimento até foi concluído, portanto estamos neste momento na conclusão desse procedimento de fazermos uma pequena empreitada para a reparação daquela conduta, porque enquanto não repararmos a conduta, tudo o que fazemos à superfície é meramente paliativo, portanto estamos a sobrecarregar toda a pavimentação, mas o problema está mesmo dentro do solo, porque é no barrimento de todos os inertes. Portanto, contamos que nos próximos meses esta Câmara Municipal possa de facto avançar com uma reparação e que as pessoas daquela rua, que são as mais lesadas, não é? Porque é uma situação que já tem muito tempo, possam de facto poder ter uma rua noutras condições. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito bem. Recorrendo-me aqui à memória também, portanto estamos a falar de uma obra que teve aqui duas fases de términos, 2015 e 2018, portanto disto está aqui 10 anos, menos anos até, relativamente ao final de uma fase mais de acabamentos da obra. Aquilo que eu lhe posso dizer, e perante as afirmações de Sr. António, e agradecendo como o Sr. Vereador referiu logo de início na sua intervenção a sua presença e a preocupação com estas questões no espaço público, é que realmente nós vamos tentando fazer essa fiscalização, não só com empresas privadas, mas também nós próprios fazemos essa fiscalização. E essas grandes obras normalmente têm empresas de fiscalização contratualizadas com o projeto. E, portanto, admitimos que essa parte está a ser cumprida da melhor forma. Não vemos a questão de uma deficiente qualidade dos técnicos que são contratados nessas matérias. Portanto, é isto que temos a dizer. Nós próprios agora contratamos para as obras que estamos a fazer nas escolas e nos centros de saúde uma empresa de fiscalização externa. Não temos essa capacidade interna para o fazer. Portanto, contratamos uma empresa especializada para fazer esse trabalho de fiscalização. Esperamos que resulte da melhor forma. Porque aquilo que me custa mais ver é, sim, temos que fazer manutenções preventivas, mas essas manutenções preventivas, que até se podem tornar corretivas, não sejam por deficiências na origem, correto? E às vezes há coberturas que não ficam bem acabadas em edifícios, há estas situações, perante as referências que o Sr. Vereador disse, e hoje até já há outros equipamentos que são utilizados nos sistemas de drenagem de água, as condutas são diferentes, antes se calhar eram manilhas, hoje já são tubos em materiais diferentes que são colocados no solo e, portanto, esperamos ter outros resultados nas obras que estamos a fazer, dando aqui como referência a grande obra que está a acontecer e quase no final este par 012 e par 013 da Gafanha da Encarnação e aquilo que lançámos agora no Carmo, que depois também tem as pavimentações e que esperamos que tenham os assentamentos necessários para que essas situações não surjam. E que vamos, dentro de dias, também arrancar com a obra de saneamento na Gafanha da Boa Vista, que está mesmo a uns dias de arrancar. E, portanto, esperamos também que as coisas corram bem e vamos, como o Sr. Vereador disse, resolver esse problema. Portanto, fica aqui a nota também que nessa rua São João de Deus
que é referenciada até por algumas pessoas de uma forma errada, pintando a estrada e tudo, e fazendo algumas referências e alguns círculos nesses abatimentos. Vamos tentar resolver isso, mas que é do nosso conhecimento já há algum tempo, só que teve este procedimento todo, como o Sr. Vereador referiu, de inspeções feitas, sondagens, avaliações técnicas, que foram importantes também para diagnosticarmos a necessidade de investimento. E, portanto, é isso que estamos a fazer, é isso que queremos fazer para que melhore realmente a situação das nossas vias e também de todo o espaço público, estando atentos à sua manutenção e conservação e tendo sempre o mínimo de intervenção em ações corretivas e mais preventivas. Nesta é mesmo uma corretiva que vamos fazer, porque o problema já se alasta há grande tempo e, portanto, vamos tentar resolvê-lo. Penso que é tudo sobre isto e, portanto, agora teremos que aguardar até às 11h30, saber se temos mais algum público. Portanto, pedir aos nossos serviços para suspenderem o vídeo e depois relançar às 11h30.